Bienvenue à Poula, dit le professeur McGonagall. Le banquet des débutants de Anne va bientôt commencer, mais avant que vous preniez place de grand salon, vous allez entrer et partant de les différentes maisons. C'est parti donc constitué un cérémonie très importante. Vous devez savoir un enfant que tout au long de votre séjour à l'école. Votre mission sera pour vous comme une seconde famille. Vous y servez les mêmes choses, vous y dormirez la même détroit et vous passerez votre temps libre dans la même salle commune. Les maisons sont à nombre 4. Le 1 pour Gryffindor, por Suf, Servé e Serpolda. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem ver, hoje eu vou falar sobre as versões em francês do Harry Potter. Esse vídeo eu já fiz uma vez, só que eu não gostei dele, eu olhei recentemente ele e disse eu não gostei, vou regravar esse vídeo porque ele tá feio. Aí eu já estou aqui. Como vocês podem ver na primeira citação que eu fiz, é a Minerva dizendo, apresentando a escola, dando as boas-vindas aos novos alunos. Bem-vindos a Hogwarts, bienvenue à Poula. Então, como vocês podem ver, em francês nós não temos a palavra Hogwarts, nós temos Poudlard. Eu vou deixar tudo escrito para vocês e vocês vão poder dar uma olhada. Em francês temos outras mudanças que algumas eu não entendi e outras eu também não entendi porque fizeram isso. Por exemplo, em francês, nós não vamos ter a palavra Severus Snape. Quem faz algum curso de idioma sabe que nomes de pessoa e nome de lugar não mudam. Eu vou ser Gabriel aqui, na Conchinchina, onde eu for eu serei Gabriel, certo? Então, em francês nós não vamos ter Snape, nós vamos ter Rogue, certo? Não sei por que fizeram isso, mas fizeram então, enfim. Outro nome que muda também é o do Voldemort. No nome original dele, nós vamos ter Tom Marvolo. Em francês, nós vamos ter Tom Elvis-Gedussor. Gabriel, por que fizeram isso? A justificativa da editora Gallimard foi que, para fazer a anagramação de quando fosse I am Lord Voldemort, ficasse Je suis Lord Voldemort. Se fosse Tom Marvolo, não teria letras o suficiente para fazer Je suis, certo? Então tudo bem, essa explicação enfim, tem essas mudanças na versão em francês de Harry Potter. E no primeiro livro nós vamos ter uma grande mudança no título. Em português nós vamos ter Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em francês é Harry Potter et l'école des sorciers. Se nós formos fazer uma tradução ao pé da letra, significa Harry Potter e a Escola de Bruxas. Bruxos, porque école é escola, sorcier é bruxas. Enfim, então, em francês nós não vamos ter Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas sim Harry Potter e a Escola de Bruxas. O segundo título chama-se Harry Potter et les Chambres de Secreté, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. O terceiro livro é Harry Potter et le Prisonnier de Azkaban. O quarto livro é Harry Potter et le Conte de Fées. O quinto livro é Harry Potter et le Onde de Reni. O sexto livro é Harry Potter et le Sang-Mêlé, que é o Enigma do Príncipe. E o sétimo livro é Harry Potter et les Reliques de la Morte. Enfim, são interessantes as capas. Algumas deixaram a desejar. As primeiras capas, eu particularmente não gostei muito, achei que deixaram a desejar, mas as outras capas ficaram menos ruins. Em francês, uma coisa que muda, que eu já assisti Animais Fantásticos e Onde Habitam, tanto em português como em inglês. Em português e em inglês, nós temos Newt Scamander, este nome. Em francês, nós não temos Newt Scamander, nós temos Norbert Dragonieu. Não sei por que mudaram, mas fizeram a mudança. Então, em francês vocês não encontrarão Newt Scamander. Encontrarão, óbvio, o personagem, mas não com esse nome. Será chamado de Norbert Dragonieu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você caiu por acaso neste canal, se inscreva. Curte aqui embaixo que vai me ajudar muito, muito mesmo. Socializa para os seus amigos. Compartilha nas redes sociais, naquele grupo que só tem Potterhead.
vai lá naquele grupo e compartilha, que eu acho que alguns vão ficar revoltados com as mudanças, outros vão gostar de saber um pouco mais do universo Potter. E é isso, pessoal, me sigam nas redes sociais, lá no meu Instagram, eu sempre posto os livros que eu estou lendo, os livros que eu tenho recebido de parceria. Se você também quiser mandar algum livro pra mim, tá chegando meu aniversário, dia 9 de junho, se você quiser mandar alguma coisa pra mim de presente, eu vou ficar muito agradecido. Então é isso, então, tchau!